Acabei de comprar 5 quilos de arroz por R$ 30. Perfeito, agora vamos perguntar para ele via texto. Qual foi minha compra mais recente e qual o valor? Sua compra mais recente foi hoje, comprou 5 quilos de arroz por R$ 30. Perfeito. Isso aqui é só uma demonstração do que é possível fazer linkando a inteligência artificial com o WhatsApp. Eu fiz uma aplicação para mim para gerenciar os meus gastos financeiros. Então a minha ideia é que ele insira no banco de dados, categorize as compras. Então o arroz aqui ele deve ter colocado como mercado, né? Compras do mês, alguma coisa assim. Ele vai criar a categoria, ele vai inserir lá categorizando para mim e vai conseguir me ajudar depois gerando relatório para saber o que eu gastei mais esse mês, onde eu posso economizar, cruzar informações. Então são coisas que eu já até tentava fazer antes. Eu já tive planilha do Excel que durante algum tempo me ajudou, mas chegou um momento que, né, deu preguiça, ficar atualizando lá. Eu tinha criado uns anos atrás uma ferramenta para mim, eu programei um aplicativo para gerenciar minhas finanças, mas tem que ficar selecionando categoria, mexendo nisso, mexendo naquilo. Acabou que eu não usei de fato a aplicação também. E agora eu com o ChatGPT consegui incluindo ele no WhatsApp, consigo pedir para ele inserir coisas no banco, registro, consultar dele qual compra que eu fiz, para lembrar quando troquei o gás, por exemplo. Ah, a última vez que você trocou gás foi tal data. Então isso abre um leque de possibilidades muito grande e vai me ajudar muito no dia a dia. Eu ainda pretendo também anexar documento aqui, então uma nota de compra, né, um recibo, e ele extrair a informação e inserir no banco, sem eu precisar falar nada. Então isso eu não fiz ainda, é um próximo passo, eu preciso de um tempinho para fazer isso, mas também é tranquilo. E cara, isso aqui é revolucionário, isso aqui dá para ajudar muito. E dá para aplicar de outras formas. No meu caso, né, eu não sei se eu vou abrir isso como uma aplicação comercial ou não. Eu vou disponibilizar para qualquer pessoa usar, mas para mim vai me ajudar muito nos gastos financeiros, né? Nenhum aplicativo até hoje me ajudou, o meu controle de Excel não me ajudou, então esse aqui eu acho que vai ser mais fácil de usar e pode ser até colaborativo. Eu posso colocar esse bot em um grupo e aí meus familiares, minha esposa, meus filhos vão falando lá e a gente vai gerenciando o que cada um até, separando por pessoa, o que cada um gastou e no fim do mês tem relatórios disso aí, é bem bacana. Mas isso é só uma aplicação. Nesse vídeo eu vou demonstrar, explicar mais ou menos como que eu fiz isso, o que eu pretendo fazer para finalizar ainda, né? Então deve gerar mais algum vídeo. Mas se você tem uma empresa e quer colocar uma coisa similar no seu negócio, entre em contato comigo que eu posso te ajudar. Vamos supor, por exemplo, que você está na correria do dia a dia, não lembra se você tem um produto X ou Y no estoque, ou se você tem uma combinação de itens. Você, no lugar de consultar sei lá, uma aplicação da sua empresa que você tenha no celular, ou ter que ir para o computador, né, que é o mais comum, e consultar em programas de RP, coisas mais complexas, você com uma ferramenta dessa pode ir no seu WhatsApp e perguntar quanto eu tenho do produto X no meu estoque. Que produto combina ou ajuda no produto Y? E ele vai responder para você. E fora também inserções, né? Você tem os seus funcionários, às vezes tem que ficar dando baixa em produto ou inserindo produtos. Claro, numa escala mais simplificada das coisas, você pode também usar essa ferramenta, né? Então, através daqui você poderia falar, chegou tanto do produto X, ele adiciona para você no estoque, ou coisas assim. Sei que não se aplica a todos os casos, né? Muito caso vai ter cadastro de nota fiscal, coisa assim que talvez tenha que passar por algum sistema da Receita ou alguma coisa interna. Aí talvez não seja tão simples. Mas para um controle de estoque, um controle de vocês ou coisas mais simples, deve com certeza solucionar. E com um projeto mais robusto, eu digo que soluciona qualquer problema também, tá? Dependendo da integração, se for possível via API, cara, a gente consegue resolver qualquer coisa via WhatsApp com esse sisteminha aqui. Então, se você estiver precisando para sua empresa, entre em contato comigo aí que a gente pode conversar, beleza? Sobre a implementação de uma coisa parecida com essa. Agora, se você tem interesse mais técnico de saber como que foi feito, eu vou explicar um pouquinho mais agora. Um aviso importante aqui antes, que eu acabei esquecendo de falar. Vocês devem tomar muito cuidado com essa implementação de banco de dados, porque se você der acessos demais para o modelo, ele pode fazer até exclusões, drop de tabela. Então, não recomendo se você não tem conhecimento técnico para isso. Precisa criar um usuário devidamente limitado, precisa saber exatamente o escopo. Então, eu reforço aqui
que para fazer isso em produção, com um banco de dados já existente, cara, eu não recomendo. Cria views para isso, dá acesso a um usuário somente a views. Se você quer que ele possa inserir, limita para ele não poder deletar, não poder dropar tabela, porque se o seu cliente quiser fazer uma brincadeira e pedir para ele tem condições, ele tem capacidade de ir lá e dropar a sua base. Então só esse alerta aí. Beleza, eu vou falar um pouquinho sobre o banco de dados que eu criei aqui, bem simplesinho, tá? Não tem nada demais. Se eu for realmente comercializar isso, deve expandir um pouco, tá? De um jeito mais simples aqui. Mas eu tenho uma tabelinha de usuários, onde eu vou ter o nome e o número de telefone. O próprio WhatsApp, pela API, eu consigo pegar. Então, só com isso, né? Cada conversação, eu vou saber já qual usuário é, pelo número de telefone. Então, isso já me permite distinguir qual tabela, qual... Tabela não, no caso, mas qual usuário que fez a compra X ou Y. Então, só com a mensagem já vai poder distinguir. Não vai ter que ter login e senha, por exemplo. Por causa do seu WhatsApp. Tem uma tabela de categorias. Então, aqui você vai ter o cadastro. Ele vai selecionar lá, tipo, essa é uma despesa, é uma compra do mês, é uma compra de lazer, é gasto com transporte. Ele vai gerenciar isso. Aqui eu tenho a despesa em si. Então, vamos supor que fiz compra no mercado. Se eu fizer uma compra no mercado, eu não vou comprar normalmente só um item, eu vou ter alguns itens. Então ele vai inserir aqui a compra de ID Y, e aí ele vai inserir os itens dessa compra em outra tabela. Então ele vai relacionar, tá, você fez uma compra no mercado que deu R$ 1.000, e você comprou X coisa, Y coisa, e ele vai inserindo aqui registro na tabela auxiliar aqui. Beleza? E ficou basicamente assim. Se eu for realmente expandir para ter acesso de várias pessoas e tal, eu vou ter que mudar algumas coisas, vai ter que ter meio de pagamento, coisa assim. Mas para estrutura básica, é só isso aqui que eu usei. Lembrando que eu vou subir esse projeto no GitHub e devo deixar na descrição do vídeo, tá bom? Agora vamos partir um pouquinho sobre o código. Aqui é o código do banco de dados. Então é a representação daquelas tabelas, né? Criei um insert inicial aqui já com algumas coisas. E coloquei uns valores de teste aqui para ver se ele conseguia consultar para mim. Arroz, feijão, fazer um montante. Quanto que eu gastei com arroz? Aí ele foi lá e somou para mim. E aqui uma inserção de algumas categorias iniciais, beleza? Então esse aqui é o exemplo da tabela. Agora vamos para a parte que mais importa, que é a parte da comunicação com o modelo. Como que foi feito isso, né? A minha ideia nesse vídeo não é ser um tutorial, tá? Então não vou ser tão técnico assim, mas vou só explicar, pelo menos por cima, as tecnologias usadas. Talvez essa não seja a melhor figura para explicar exatamente como é feito lá, mas eu vou usar ela como base e explico o que é feito lá exatamente. Essa tecnologia aqui, chamada de LangChain, inclusive é que eu uso no meu outro projeto, o LLM Chat, e lá você pode ter também uma conexão com o WhatsApp direto de lá, você faz tudo sozinho, você anexa o documento, o modelo vai aprender com o seu documento, você conecta com o WhatsApp e aí ele vai responder seus clientes baseado no documento de texto que você anexou. E esse gráfico aqui, ele representa exatamente isso, né, esse diagrama. Então aqui, primeiramente é feito o upload de documento, né, ele é carregado. O seu documento pode ser muito extenso, então é feita uma divisão dele, né, ele é quebrado em documentos menores. Depois é extraído o texto e convertido em uma coisa chamada embeddings, né, digamos assim, que na verdade são vetores numéricos. Eu não vou entrar muito tecnicamente nisso, mas ele gera esses embeddings aqui e guarda em um banco de vetor local dele lá. Então todos os textos ali, eles são separados de uma forma mais fácil de relacionar os pontos que são interligados, né, do seu texto. Eles fazem essa separação tudo e guarda esse texto vetorizado no banco local lá. Beleza, o processo de anexo de documento se encerra aqui. Nesse caso, não cabe 100% para o que foi feito no meu sistema, porque ali são consultas a um banco de dados normal, né, um MySQL da vida. Então ele não está necessariamente consultando um vetor, embora eu possa passar instruções para eles e essa instrução pode ser vetorizada. Então aí sim ele consulta de toda forma um banco vetorial. Mas quando o seu cliente pergunta, então aqui nesse caso uma pessoa utilizando o WhatsApp, ele manda a pergunta, né? A pergunta vai buscar no banco vetorial os textos relacionados e gerar um template de pergunta para o modelo, no caso do ChatGPT. Então, por exemplo, você anexou um documento muito grande, lá extenso, com, sei lá, 10 páginas, e a pergunta do seu cliente está na página 9 e uma coisa bem simples ali, o que ele quer saber. O LangChain, né, a busca ali no banco vetorial, vai pegar os trechos onde tem repetição daquela palavra ou que faça mais sentido no contexto
aquela pergunta do seu cliente e vai procurar no documento. Então, vamos supor que ele ache coisas de contexto na página 9 e na página 11. Ele vai trazer esses dois trechos, vai criar um prompt menorzinho e passar tudo para o ChatGPT. Então, no lugar de ele pegar o seu documento inteiro toda hora e passar para o modelo, ele vai pegar só aqueles trechos, vai juntar numa coisa mais consolidada e mandar para o modelo a pergunta. Vai pegar a pergunta bruta do usuário, mais um contexto que ele extraiu do banco vetorial e passar para o modelo. O modelo responde a pergunta e a resposta é repassada para o cliente via WhatsApp. Claro, aqui eu estou simplificando bastante, tá? Então eu posso ter pulado uma coisa ou outra. Inclusive, se você tem interesse mais técnico nisso, eu também tenho um curso na Udemy. Eu vou deixar o link também na descrição. Eu já vou adiantar que é um curso que eu fiz bem no início. Então ele é um curso que precisa ser atualizado. Eu devo atualizar ele, tá? Devo inclusive aumentar o preço depois. Mas ele tá barato agora. É um dos primeiros cursos que teve na Udemy. Não foi o primeiro, mas um dos primeiros brasileiros a ter na Udemy falando sobre engenharia de prompt. Então, como você pode melhorar seu prompt, algumas técnicas, alguns fundamentos, tem lá. Mas não é tão atualizado. Inclusive, isso aqui que eu tô falando não é explicado lá ainda, tá? Mas eu vou depois extrair isso de uma forma melhor, vou explicar de uma forma mais detalhada. Mas isso é para quem quer ter um conhecimento técnico, tá bom? Mas o link para o meu curso atual vai estar na descrição também. Mas basicamente é esse o processo. Entra a pergunta do usuário, é consultado no vetor, é extraído uma parte do texto que ele aprendeu e é devolvido para o cliente. Se você quer, no caso, não trabalhar com isso, você queria que o modelo aprendesse, já soubesse tudo, que a gente chama de fine tuning, que seria realmente criar um modelo customizado, aprendendo o que você quer passar para ele, é um outro tipo de processo, tá? É mais difícil também de você conseguir atualizar isso. Então o LangChain resolve melhor esse problema. Mas também é possível, isso eu ensino no curso, tá? O fine tuning eu explico lá certinho. Essa parte do LangChain que eu não tinha colocado ainda no curso, devo adicionar, mas não tem uma previsão ainda para isso, beleza? Mas esse é o processo mais técnico que é usado. Mas aqui não é só consultado no banco vetorial, porque além disso é feita uma consulta no banco. Então eu preciso construir uma query, né, enviado para o banco, mas também é gerado pelo modelo. Eu vou mostrar aqui por cima o código para vocês. Então esse aqui é o código que eu usei para fazer isso. É programado em Python, tá? Tá bem simplificado aqui, é basicamente uma POC. Eu vou deixar no GitHub. Mas basicamente eu faço algumas importações aqui da biblioteca LangChain para o Python. E uso uma variável no meu env, que é a chave do ChatGPT. Então, você pode usar o Llama também, que é de graça, né? Você pode subir o Llama na sua máquina e usar. Mas eu resolvi usar o OpenAI, usar o ChatGPT. E no seu arquivo de env aqui, no .env, você só precisa colocar o OpenAI API Key. E ele já vai, né, usar para responder suas perguntas. No Git, eu devo colocar como .sample aqui no final, sem nenhuma chave, né? Você vai precisar colocar a sua. Você só remove o .sample e deixa só .env, tá? Isso aqui vai estar no meu git ignore. Beleza, a conexão com o banco de dados. Você vai colocar também as configurações do seu banco, que no meu caso eu estou usando local, né? Então tá root no localhost. E eu selecionei o modelo GPT-4o Mini para fazer esse trabalho, tá? Ele é barato, ele custa bem pouco e ele funciona muito bem, então usei ele. Aqui é onde ele vai escrever a query, tá? Então, para criar a cadeia de consultas aqui no banco de dados, é usado esse carinha aqui, esse create_sql query chain, onde você passa o LLM que vai ser usado e as configurações do banco de dados, beleza? Aqui você configura para executar a query. Então, isso aqui você não precisa mexer, né? O que você mexeria mais seria isso aqui, se você achar necessário. Então, aqui, por exemplo, eu coloquei que, dada a pergunta do usuário, a consulta do SQL correspondente e o resultado do SQL responda a pergunta do usuário. Caso tenha um erro, repita exatamente a consulta e o resultado que você recebeu abaixo. Isso aqui eu coloquei só para log, tá bom? Então, se ele errar, porque teve alguns problemas aqui de desenvolvimento que eu acabei descobrindo, vendo o que estava acontecendo na prática, né? E aí eu descobri que a query que era enviada para o banco falhava porque ele tinha essas tags aqui que eu dou um replace depois. Então eu removi esses trechos aqui que não tem nada a ver com SQL, mas ele tentava inserir no banco assim. Então isso aqui pode-se dizer que é uma gambiarra. Eu vou ter que tentar depois resolver, e aí eu gravo um outro vídeo, eu subo no Git, ou se alguém souber também, né? Pode atualizar lá, mandar um merge request e comentar aqui também. Mas ele estava tentando inserir com essas tags aqui. Não adiantou a configuração que eu fizesse,
ele tentava mandar com essa query aqui e aí não executava, né? Então eu mandei ele remover essas tags aqui. Mas basicamente aqui é o prompt final que é passado para ele, tá? E aqui eu deixei a pergunta original, qual que foi a query utilizada e qual foi o resultado da query. Mas quem cria essa query? Ela é criada aqui, tá bom? Então aqui, nesse momento, é feito, é mais ou menos um ping-pong, né? Primeiro é passado para ele uma solicitação de tipo, ó, dada essa estrutura do banco e dado o pedido do cliente, que query deve ser criada? Então a query não foi eu que defini. A query que busca o arroz, no caso, no banco lá. Não, no caso, minha pergunta não foi essa, né? Que aqui eu deixei fixado uma pergunta só para testar. Mas a pergunta que eu tinha feito era qual foi a última compra. Ele criou uma query para aquilo, não deixei queries fixadas. Então ele conheceu o banco, conhece as colunas, com essas tabelas e fez a query necessária para trazer aquela resposta. Mas aqui nesse caso, eu deixei umas perguntas fixas só para executar aqui no Python mesmo, vou executar para vocês verem e responder aqui para a gente. Mas é basicamente essa configuração. Aqui ele vai automaticamente extrair, né, o resultado do banco. Eu só tive que dar esse replaces aqui, porque senão a query final ficava com essas tags. E dado todo esse contexto aqui que é enviado para ele, ele me responde e a resposta é devolvida para o cliente. Vamos só executar isso aqui para ver como que fica no terminal. Beleza? Vou rodar aqui um Python f.py, que é o nome da minha aplicação. Essa consulta que ele vai fazer é no banco de dados local, é diferente do início do vídeo no WhatsApp. Então ele pegou o resultado do insert que eu fiz no banco quando eu estava testando, tá? Então por isso que o valor está diferente aqui, a data está diferente. Mas essa foi a resposta que ele deu aqui, ó. Ele printou esse response, né, que eu devolveria no caso para o WhatsApp, mas esse código não tem essa parte da integração ainda. Mas aqui é a resposta da cadeia, o print que eu coloquei. Aí tá aqui, ó. Resposta da cadeia e a resposta que ele deu foi essa aqui. Beleza? Então isso aqui é mais uma prova de conceito, mostrar o que dá para fazer com banco de dados, tá? Algumas ferramentas que tem no LangChain também. Mas de novo, se você quer aprender mais sobre engenharia de prompt e quer aprender mais fundamentos ainda, tirar dúvidas e tal, cara, entra lá na Udemy, tá? O curso tá barato. Você consegue entrar em contato comigo também lá, tirar dúvida. Agora, se você tem um negócio, quer implementar no seu negócio, você quer uma coisa, não, eu quero um servidor meu, quero ter tudo no meu ambiente aqui, para os meus dados ficarem aqui, porque tem conversação do cliente e tal, quero que tudo fique comigo. Cara, sem problemas, entre em contato comigo também que eu posso te ajudar. A gente configura, faz toda a parte de configuração, sobe o servidor para você, deixa tudo certinho. E dado o valor de manutenção também, eu estou sempre atualizando o código, né, cuidando de vulnerabilidades. Então, porque é uma coisa nova, sempre tem atualização, essa ferramenta do LangChain ela sempre muda, tá? Então, é bem comum uma implementação de hoje parar de funcionar depois de um tempo, porque eles fazem muitas atualizações, mas a gente está sempre dando suporte. E por fim, se você quer só implementar na sua empresa mesmo o WhatsApp de uma forma mais simplificada, acesse o meu site llmchat.com.br, vou deixar o link também na descrição, e lá você pode, mediante uma assinatura, você faz tudo pelo site, você já conecta lá, sobe os seus documentos, você pode subir até 3 documentos no plano mais barato, e você já conecta uma conta no WhatsApp e ele já começa a responder seus clientes, beleza? Qualquer dúvida também deixa isso nos comentários aí. Obrigado a todos e vou deixar então, tanta coisa que eu até esqueço, tá? No GitHub esse código e a gente pode trabalhar junto, tá? Ah, putz, seria legal implementar isso, implementar aquilo. Grava um vídeo da implementação da leitura de documentos lá que eu comentei. Cara, vamos conversando aí que a gente tem que crescer junto. Valeu e até o próximo vídeo.